Olá, pessoal, retornando aos nossos estudos com as aulas de peculiaridades e diagnóstico dos solos amazônicos. Então, fazendo um breve review, a gente viu alguns conceitos de solo, conhecemos os solos amazônicos, né? Vimos que eles têm umas características interessantes, de fácil percepção. Depois a gente entendeu mais profundamente como que é a química, né? Quais são os minerais na fração coloidal, que é aquela fração bem pequenininha que o compõe. Depois entendemos a fertilidade, né? Como é que se avalia a fertilidade dos solos. Aqui nós vamos para a seção 5, que já é a seção mais prática. Observe que a gente começou numa teoria, e na seção 4 a outra parte já foi mais indo para a prática, e agora a gente vai ver só as partes mais práticas. Então, se a gente trabalha com avaliação ambiental, se a gente trabalha com avaliação agronômica, o importante é saber chegar nessa etapa, né, de amostragem de solo. Tá? Então a gente vai exemplificar dois tipos de amostragem de solo, que é o da fertilidade, né, para fertilidade e para qualidade ambiental. E nós vamos ver os passos para isso. Então, a amostragem ela serve basicamente para você fazer a classificação do solo, né? Então nós vimos que os solos ele tem uma ordem, uns nomes específicos, né? Em ordem. Então a gente faz a amostragem para classificar aqueles solos. Geralmente o que facilita é que a gente já tem os mapas do IBGE que já vem com esses solos classificados, mas a gente pode revalidar essas classificações fazendo a amostragem específica daquele sítio que nós estamos trabalhando. Que às vezes tem variações pequenas de solo que não são detectadas em mapas mais abrangentes, né? A amostragem também ela vai servir para você fazer o monitoramento, né, da fertilidade para recomendação de insumos, e o caracterização, diagnóstico e monitoramento ambiental. Então, a importância do processo de amostragem. Então, se você pegar um projeto, né, onde você está fazendo, por exemplo, um relatório de avaliação ambiental dos solos de uma cava, dos solos de uma área degradada, dos solos do entorno de uma indústria, dos solos de uma comunidade. Então, nós temos aqui umas etapas que a gente pode ver aqui: a amostragem, as análises laboratoriais, a interpretação dos resultados e a tomada de decisão. E aqui, esse triângulo verde, ele mostra aqui os riscos de erros, né, que ocorrem em cada operação. Nós vimos que a dimensão, o maior risco de erro, ele ocorre na amostragem. Se você fizer a amostragem correta, você cria vários erros subsequentes nas demais etapas, né? E pode até errar na tomada de decisão, porque você fez a amostragem errada, vai ter análise incorreta, vai interpretar aquilo de forma totalmente equivocada e pode tomar decisões que podem trazer prejuízo a uma empresa, né? E ao público, a uma comunidade, enfim. Então, os erros amostrais eles devem ser evitados. Então, isso depende muito de um planejamento rigoroso. Então, a amostragem é uma etapa muito importante no monitoramento. Né? É muito importante no monitoramento. Então, observem. A amostragem a gente pode dividir ela da seguinte forma: o reconhecimento geral da área, que nós chamamos de avaliação preliminar, né? A definição da metodologia amostral, a operação de campo propriamente dita, e transporte e o preparo das amostras. Então a gente vai focar sobretudo nessas três operações aqui. Então, o reconhecimento da área, né, que é a primeira parte. Então, o reconhecimento da área a gente levanta, digamos assim, em uma visita mais rápida e também no escritório, né? Você caracteriza aquele local com as coordenadas geográficas, você
busca os dados de clima, o tipo de solo. A gente já sabe que o IBGE já tem os mapas detalhados no mapa temático do IBGE. Você consegue levantar esse tipo de solo do estado, do município, da região. Você classificando a vegetação é uma informação importante também para o seu monitoramento, para a sua amostragem, a topografia, a geologia. São muitos desses dados você consegue encontrar de forma dados secundários. E com uma visita rápida, né, no local também. Nesse reconhecimento de área também você já pode elaborar um formulário e levantar algumas informações que são importantíssimas, que é o uso do solo, o histórico de uso do solo daquele local que você vai trabalhar. Se aquilo era uma floresta primária, quanto tempo foi isso? Aquilo foi desmatado, qual foi a época desmatado, se aquilo ali é uma pastagem, quanto tempo tem aquela pastagem, se é uma área agrícola, se é uma área que ela periurbana, urbana, o manejo daquela área, no caso de áreas agrícolas, como é que o agricultor, o produtor maneja aquela área, se é corte e queima, se ele usa fertilizantes ou não, né? O uso atual, né? Você tem o uso anterior e você tem que definir muito bem o uso atual, né? Foi isso tudo serve depois para você interpretar os resultados, né? E qualquer evento adicional relatado. Então são informações que você importantes, né? De você levantar. Aqui no reconhecimento da área, você já tem que ter uma boa proximidade com o pessoal da cartografia da empresa, né? Para eles já elaborarem seus gráficos, ou melhor, os seus mapas, as suas cartas. Então aqui foi, por exemplo, esse é um monitoramento ambiental numa área em Mocajuba, no Pará. É uma área que era um projeto da empresa Petrobras, né? Então aqui a gente tem os pontos, a gente tem definido aqui no mapa muito bem localizado os pontos amostrais, tá? Então aqui é muito legal você ter proximidade com a equipe de cartografia da empresa, que você vai exigir muito deles. Aqui a gente consegue levantar a parte meteorológica lá, muito fácil, né? Aqui pelo site do IMET, os dados meteorológicos, estações automáticas. Nesse caso de Mocajuba, a gente não tem estação meteorológica em Mocajuba, então pegou o município mais próximo de Mocajuba, que era Cametá, né? Então a gente consegue levantar os pontos, o clima, a quantidade de chuva. Aqui também a gente consegue no IBGE levantar os tipos de solo. Então foi plotado aqui os pontos amostrais de acordo com os tipos de solo. Então a gente já sabe, né? Você já tem uma ideia que são solo. O que a gente tem aqui? Nós temos o latossolo amarelo. Nós temos aqui espodossolos. Ó, espodossolos a gente já sabe que é um solo pobre, né? Que pode ter problema de drenagem. Isso é muito comum nessa região, espodossolos, tá? Problema de drenagem. Nós temos basicamente latossolos e esporossolos nessa região que está sendo trabalhado, tá bom? Esses solos eles podem também ser feita uma confirmação mais prática para confirmar, né, o mapa do IBGE. Então você pode ir a campo, a equipe pode ir a campo, ou contratar também uma empresa que forneça o serviço de amostragem, acompanhar essa operação de campo e fazer uma caracterização rápida do solo, né? Aqui os espodossolos bem claros daquela região. Aqui também a gente pode fazer uma textura. Você consegue até no campo definir a textura do solo. Claro que o resultado laboratorial é bem melhor, né? Quando você pede a granulometria para o laboratório é bem melhor, mas a gente também já consegue fazer no campo de uma forma bem prática. Existe um guia prático para você saber se aquele solo é arenoso, é argiloso, né? Aí você já vai ter uma ideia se ele drena muito, se ele drena pouco.
tá? Aí você também levanta aqui a vegetação pelos mapas temáticos do IBGE, você tem o tipo de vegetação naquela região que está em exemplo aqui. A gente tem um tipo de vegetação específico que é a campinarana. Campinarana, ela é muito ocorrente em áreas encharcadas, né? E ela é muito comum em espodossolos, né? Então bate as informações todas, você já sabe que você vai trabalhar numa área que ela tem esse tipo de vegetação natural, já vai estar preparado para áreas encharcadas, mal drenadas, tá? Então essa é a parte de caracterização. Depois você vai para a definição da metodologia amostral, né? Então a metodologia amostral a gente segue dois caminhos. Na metodologia amostral, quando você quer só caracterização do solo, o esquema de amostragem, o esquema que você vai colocar os pontos amostrais, ele é um esquema aleatório, tá? Então nesse esquema aleatório você vai fazer caracterização do solo. E aqui você vai definir os parâmetros que quer trabalhar, né? Que é a fertilidade completa, definir a granulometria, que é o teor de argila, se é textura média, argilosa ou arenosa. Aqui você também pode definir o teor de óxidos, né? E os metais, por exemplo, os metais potencialmente tóxicos que tem naquela região. Tá? Então a caracterização você não tem aquele rigor, essa amostragem ela pode ser aleatória. Claro, tem alguns procedimentos que têm que ser atendidos. Tá? Agora, digamos que você quer uma amostragem para uma área que você queira investigar, uma etapa de investigação de uma possível poluição, uma possível contaminação. Tá? Aí o esquema ali tem que ser um pouco mais rigoroso, um esquema de amostragem direcionado ou sistemático, ele é o mais ideal, o mais compatível para esse tipo de amostragem, tá? E aqui você utiliza para verificar elementos contaminantes ou substâncias químicas orgânicas ou no caso de metais que ainda orgânicos, tá? Então são os caminhos que eu posso seguir, tá? Aqui na região amazônica a gente trabalha muito com a parte de caracterização para as empresas, né? A gente usa muito esse esquema de amostragem aleatória, faz a fertilidade, granulometria, determina teor de óxidos, que nós sabemos aqui que já é abundante de óxido de ferro e alumínio, né? E alguns casos aqui, em casos mais, digamos assim, alguns casos problemáticos, a amostragem investigativa. Os materiais utilizados mais comuns aqui são os trados, né? Para amostragem, esse aqui é o mais famoso, é o famoso trado holandês. Nós temos outro trado que é o sonda, então aqui é a parte de coleta que fica a coleta da amostra, ele vem segmentado em profundidades, então aqui, daqui para cá 20 centímetros, daqui para cá 40 centímetros, né? Daqui para cá 60, então você consegue coletar em estratos em profundidades diferentes a amostra. A mesma coisa do trado sonda, a diferença do trado sonda é que o solo ele entra aqui na haste e depois você remove ele. Ah, aí a gente tem outros tipos de trado rosca, calador, trado caneco, quando você quer amostras bem grandes, e você pode usar também equipamentos alternativos que existem lá, por exemplo, numa comunidade ou numa fazenda, né? Mas quando você quer rigor, ou você vai até acreditar aquela amostragem, a amostragem precisa ser acreditada pela ISO, de acordo com a ISO, aí você tem que usar os equipamentos mais específicos. Tá? Então vamos lá na amostragem para caracterização, quando eu quero fazer caracterização. Primeiro passo, a gente define as unidades amostrais, né? Que são unidades amostrais. Então eu vou definir áreas homogêneas, que ela tem características homogêneas, e transformar aquilo num ponto amostral. Aquilo vai ser um ponto amostral. Né? Por exemplo, eu tenho aqui áreas com características diferentes em termos de relevo e de vegetação. Então aqui eu tenho uma vegetação mais cerrada, um mato crescendo área 1, né, na parte mais superior. Eu tenho uma área 2 que parece uma área recentemente preparada, que foi feita uma roçagem. E eu tenho a área 3, que é a área mais no topo, na base do morro aqui. Né? Então consegui dar características fisionômicas diferentes. Eu não posso considerar isso uma área só. Eu tenho que transformar isso
em áreas homogêneas. Então, cada um desses são pontos amostrais, né? Então, eu posso definir esses pontos amostrais por várias características. Uma que eu levei em consideração aqui, por exemplo, foi a característica do vegetação e o relevo. Mas você pode usar tipo de solo, por exemplo, né? Você pode usar tipos de solo, umidade do solo, textura do solo, aquela textura prévia que você pode fazer em campo. Então você pode definir essa amostragem assim. Tá? Os talhões ou as glebas homogêneas dessa forma. Tá? Então, definindo um ponto, digamos que você definiu aquela área 1, área 2, área 3, né? Eu quero caracterizar aquela área. Dentro daquela área, você vai tirar amostras para caracterização. Para caracterização, é preferível trabalhar com amostras compostas. Então, em cada área, você trabalha com várias amostras simples para formar uma composta. Tá? Então, aqui, uma regra geral que a gente trabalha são de 20 a 30 amostras simples para formar uma amostra composta. Então, observem aqui na imagem. Eu vou coletar aqui um ponto, um buraco aqui, um buraco aqui. Cada um desses vai fornecer uma amostra simples. Ao final, eu misturo e transformo numa amostra composta. Tá? A maioria dos monitoramentos das amostragens para caracterização, elas trabalham na camada de 0 a 20 centímetros, né, que isso é aquela camada que mais correlacionada ao sistema radicular das plantas. As camadas de 20 a 40, que é a subsuperfície, ou 40 a 60, que você quer uma profundidade maior para caracterizar. Tá? Quando você define o ponto para amostras, o talhão amostral, o caminhamento para coleta das amostras simples ele é aleatório, né? Ele é geralmente em zigue-zague. Tá? Então a gente faz aqui um caminhamento que seja representativo para aquela área. Tá? Então cada uma dessas é uma amostra simples que ao final misturadas vão se transformar numa amostra composta. Tá? Digamos assim que você vai trabalhar com a caracterização de solos da uma região, de uma grande região aí, digamos de dimensões municipais. Aí o número de amostras é muito grande, então eu posso repensar nessa questão de usar 20 a 30 amostras simples para formar uma composta e reduzir para 10 amostras simples para formar uma composta, tá? O importante é que, digamos, você tem que ter pelo menos acima de 10 amostras simples para formar uma composta nos estudos de caracterização. Tá? Então nós vimos a caracterização. Agora vamos ver a outra, que é a amostragem para investigação. Né? Então a amostragem para investigação, ela pode ter vários objetivos. Né? Então você quer verificar se o solo, no solo, a questão da saúde, da segurança da saúde para as pessoas que habitam lá naquele solo, avaliar risco ambiental, investigação da área para remediação do problema de contaminação que ela tem, fazer um projeto de remediação, monitorar aquele projeto de remediação que você vai adotar, né? E as amostragens para investigação, elas têm um certo rigor mais elevado do que as para caracterização, né? Então você pode usar, na verdade, elas são orientadas por algumas normativas importantes, né? As mais utilizadas são a normativa da CETESB. Vou fazer uma correção aqui rápida para edição. A amostragem para investigação, elas são mais criteriosas, né? Então você define o objetivo que quer trabalhar, por exemplo, os objetivos aqui, uma avaliação de risco ambiental, uma investigação para remediação da área, um projeto de remediação, ou até monitorar aquela remediação. Tá? As orientações que são utilizadas são o Manual de Amostragem da CETESB, né, da Companhia Ambiental de São Paulo. A gente usa muito esse documento aqui, a ISO 18400, é o mais atualizado para procedimentos amostrais, para investigação. Tá? E também atentando para as normativas do Inmetro, sobretudo essa NIT DICLA 057, tá bom? Para aquelas empresas que elas têm acreditação para amostragem.
A sua empresa precisa contratar é, uma, é, uma em- precisa subcontratar uma empresa para amostragem, aí se ela for acreditada é em cima dessa norma do Inmetro, tá? Então essa amostragem de investigação, você vai lá para o plano de amostragem, né? Então aqui existem umas sugestões de quais são as profundidades que você utiliza para 0,10, 10,5, 0,10 para área de lazer, área industrial 0 a 10 centímetros, a gente pode trabalhar também com 0,20 centímetros. Quando você tem área agrícola de camadas que vão até 30 até 60 centímetros, tá? Então aqui você define a profundidade que você vai trabalhar, depois você define qual é o esquema de amostragem, tá? Aí vamos lá. Aqui também você tem que estabelecer uma cadeia de custódia para sua amostra. Então a cadeia de custódia que você vai definir é um histórico da amostra, né? Então, com várias informações importantes, data, hora, você vai definir um código para ela, o que, que é, se ela é solo, sedimento, então, conservação da amostra. Essa cadeia de custódia é muito importante quando você trabalha com amostragem para investigação. Aqui você vai definir o esquema amostral. A amostragem ela pode ser direcionada, né? Então você tem que um exemplo de amostragem direcionada. Vamos pensar que isso aqui é uma área que você existe uma hipótese de contaminação e você direciona pontos amostrais para aquela área, né? Então você direciona. Ou pode ser uma amostragem aleatória, com pontos mais distribuídos, tá? De forma aleatória. Existe outro método também que é a amostragem sistemática, tá? Nós vimos a direcionada, a aleatória e tem a sistemática, que geralmente são essas que são feitas mediante a formação de um grid amostral, né? Um grid amostral. Muitas vezes a gente faz esses grids amostrais quando a gente quer fazer um mapa de variabilidade, um mapa georreferenciado de variabilidade, né? Quando eu quero fazer um mapa de variabilidade, um bem criterioso mesmo, eu tenho que seguir alguns critérios. Por exemplo, 3 pontos por hectare ou no mínimo 50 pontos totais na área que você vai avaliar. Tá? Aqui, ó, um exemplo de um esquema de distribuição sistemática, né? Um esquema de amostragem com distribuição sistemática. Então observem aqui que a distribuição está sistemática. A gente tentou se formar um grid, tá? Tentou se formar um grid, mas com essa especificação, adensamento dos pontos previamente identificados, ó, tá? Então essa é uma variação do esquema sistemático. Adensando pontos, por exemplo, aqui é um rio, aí foi adensado os pontos aqui para uma investigação mais detalhada, tá? Aqui você vai seguindo os passos da amostragem para investigação, determinando o número de amostras por ponto, né? Então aqui no esquema eu distribuí e determinei o número de pontos. Posteriormente, em cada ponto desse, eu vou determinar quantas amostras vai ser coletada, né? Então, dentro do ponto desse, eu posso coletar amostras simples. Todas as minhas amostras simples vai ser uma amostra que eu vou enviar para o laboratório, né? Então, ele vai ser um trabalho muito detalhado, tá? Ou em cada ponto daquele eu vou fazer uma amostra composta, pegar várias amostras simples, transformar numa amostra composta. Qual a diferença entre eles, né? Esse aqui vai ser extremamente caro, porque cada buraco, cada furo que você faz no solo é uma amostra. Esse aqui ele sai menos custoso, né? Mas, por exemplo, esse aqui você vai ter mais rigor. Aqui, ó, um exemplo de como forma uma amostra composta para uma avaliação de solos urbanos, periurbanos, né? Então aqui, ó, 5 amostras simples para a formação de uma composta. Então, geralmente, seguindo esse critério aqui, tá? 5 amostras simples com uma amostra central com 4
amostras nas arestas, tá? Geralmente é seguido o critério aqui norte, sul, leste ou oeste, tá? Direciona esses pontos em norte, sul, leste ou oeste, tá? Aqui então, como pegar as amostras compostas, tá? Seguindo os passos aqui, depois que você definiu como é que vai ser removido cada ponto, né, amostral, que se vai ser para amostra simples, se é amostra composta, aí você promove a retirada das amostras, né? Muitas vezes se usa o termo coleta, mas o coleta dentro das normativas ele não é aceito. Você faz a retirada das amostras, geralmente é por esse procedimento aqui, né? Você não pode ter contato com o solo, contato direto, né? Aqui é o exemplo de uma mistura de várias amostras simples numa amostra composta, né? No procedimento de homogeneização da amostra. O outro passo aqui é a conservação das amostras. Então aqui é importante. Digamos que você vai estabelecer um programa de amostragem, você quer usar um laboratório que ele seja acreditado. Então você pode ter o laboratório acreditado e você pode também ter a amostragem acreditada, tá? Então, para amostragem acreditada, geralmente são trabalhados com frascos hermeticamente isolados, né? Você coloca a amostra porque muitas vezes você pode ter contaminantes com voláteis, então você fecha e conserva com temperatura resfriada, tá? Geralmente isopor com gelo seco, tá bom? Na nossa região, não é comum nós fazermos amostragem acreditada, né, que leva em consideração procedimentos da ISO, porque geralmente os laboratórios são muito distantes de onde você realiza a amostragem, né? Então, a ISO ela determina, por exemplo, para substâncias voláteis que você vai avaliar, 24 horas entre a saída da a coleta da amostra e o laboratório. Então, na região amazônica, isso ainda não é uma realidade muito comum. Você não tem laboratórios o suficiente para atender essas amostragens acreditadas, né? Então, aqui é um procedimento acreditado, que é um procedimento normal, que você pode armazenar a amostra em sacos plásticos ou qualquer outro recipiente que seja limpo, né? Que não seja reutilizado. Então, esses são os detalhes para você fazer a amostragem no solo, os passo a passo importante, como definir pontos amostrais, como definir a coleta da amostra, se composta, se a amostra é simples. Eu agradeço a atenção e este é meu contato para dirimir quaisquer dúvidas.